Descubra o prazer de estar em casa. Prepare-se para aproveitar todos os momentos felizes com a sua família, no seu novo e confortável lar. O prazer de estar em casa. Modulação. Com espessuras variadas, as dimensões mais conhecidas do tijolo modular são de 12,5 por 25, módulos de 12,5 centímetros, e 15 por 30, módulos de 15 centímetros. Para o melhor andamento da obra, tenha em mãos as 4 principais plantas moduladas no formato do tijolo desejado. A primeira fiada indica a posição exata de cada tijolo. Grautes e aberturas, que mostra a localização dos ferros, portas e janelas. A independência de paredes garante o padrão estético do tijolo à vista. E a planta baldrame ajustada às modulações. Toda a sua qualidade do conforto térmico, acústico e estético permanecem únicos. Preparação para o assentamento. É bom saber que a cada 8 tijolos a parede avança 1 centímetro. Portanto, a planta baldrame é elaborada com vários critérios para evitar que os tijolos excedam a fundação. Recomenda-se concluir a fundação já com o piso. Com um melhor nivelamento, facilita no momento de assentar a cerâmica. Servindo também de armazenamento para os tijolos, deixando-os próximos, de fácil alcance para o pedreiro. Mantê-los cobertos até utilizá-los previne de agressões antes da impermeabilização. Em volta da obra, uma camada de brita evita o respingo de barro pelas chuvas. Aplique impermeabilizante asfáltico na posição das paredes. Tijolo modular simples. Siga na planta primeira fiada a posição correta dos tijolos, respeitando também o local dos tijolos meio. Apenas posicione todos os tijolos sem massa. Avance ignorando os intervalos das portas. Com massa normal de assentamento 3x1, assente os 4 cantos. Um a um, nivele e dê o alinhamento adequado. Inicie o assentamento da parte frontal da casa para os fundos.
Retire os tijolos para formar o vão das portas. A atenção na primeira fiada é fundamental para o perfeito andamento da obra. A planta grautes e aberturas sinaliza o local das ferragens que formarão os grautes. Faça um furo de 10 centímetros nos locais indicados. Corte as barras de 1,60 m. Para o pé direito, de 2,70 m, com transpasse de 15 centímetros para a amarração. Posicione as barras. Esteja atento à planta Independência de Paredes. Ilustrada com diversas cores, ela indica o início e o fim de cada parede. As paredes perpendiculares divisórias da parte interna não são ligadas diretamente com a parede externa. Comprometendo a estética da casa, esse tipo de amarração provocaria também o uso excessivo de tijolos meio. Em casas térreas, geralmente os grautes são colocados a cada metro, mas cada obra tem sua particularidade. Cada obra tem seu projeto. Cola para assentamento. Para o assentamento, faça a mistura de 20 partes de argamassa para uma de cola branca PVA. Acrescente água até a consistência desejada. Para a aplicação da argamassa, é necessário um recipiente flexível com uma biqueira 6 mm adaptada à rolha. Assentamento. Aplique 2 filetes por fiada. Eleve 3 fiadas nos cantos e extremidades das paredes, aprumando para a sustentação da linha. Encaixe os tijolos seguindo sempre com linha e confira frequentemente o prumo. Ajustes são feitos apenas nesta área. Retire os resíduos com trincha antes de aplicar a cola, ou passe uma vassoura ao concluir cada fiada. Acompanhe todas as paredes na mesma altura. Confira regularmente o distanciamento do vão das portas. Tijolo modular meio. Na opção de fazer o meio tijolo no canteiro de obras, faça uso de circular com disco de vidia ou serrote. O corte do tijolo meio deve ser voltado para os cantos e para o lado das aberturas, exceto em términos de parede sem caixaria, onde o corte deve ser voltado para dentro e uma raspagem define o acabamento. Aos 50 centímetros é lançada a primeira amarração de grampos 4 mm. Nos cantos e encontro de paredes. Paredes perpendiculares
podem ter amarrações de duas formas que são definidas ainda no projeto. Essa ferragem ficará à espera do concreto, que virá na altura do canaleta. Tijolo modular canaleta. Distribuído por todas as paredes, o canaleta é utilizado como viga de amarração em 3 fiadas da obra. Na contraverga, altura do parapeito geralmente aos 90 centímetros, verga, na altura acima de portas e janelas, e na última fiada antes dos oitões. Na linha do canaleta, os cantos são com tijolo simples. Porém, faça uma cava no disco de corte, que conduzirá às ferragens. Em paredes perpendiculares também é necessário o corte. Distribua a segunda amarração de grampos. A ferragem 4 mm é distribuída pelo canaleta no comprimento de cada parede. Corte com 20 centímetros a mais, possibilitando a dobra de 10 centímetros para cada lado dentro do grout nas extremidades. Use copos descartáveis para manter os dutos abertos. Mole as partes que receberão concreto para auxiliar na cura. Utilizando um funil, preencha primeiramente os dutos com ferro, que formarão aí então o chamado grout. Este concreto é na proporção de 3 partes de areia para 1 parte de cimento e 1 parte de pedrisco. Em caso de acidentes como respingo de massa durante a concretagem, limpe rapidamente com água à vontade ou pano umedecido. Uma hora após a concretagem, retire os copos. E corrija com uma raspagem onde o concreto ultrapassou o nível do canaleta. O parapeito das janelas recebe um reforço. Isole o terceiro tijolo abaixo do canaleta. Preencha todos os furos. Repare o parapeito.
Amarre a ferragem e prossiga com o assentamento. A terceira amarração com grampos será aos 60 centímetros depois do canaleta, aproximadamente a 1,5 m de altura. Confira regularmente o distanciamento do vão das janelas. Aos 2,10 m estamos na altura de portas e janelas, onde fica a segunda fiada de canaletas. Repita a amarração de grampos nessa e também na última fiada da obra. Em vãos livres de largura superior a 1,5 m, reforce com 2 fiadas de canaletas, uma voltada para a outra. Apoiando os ferros para que fiquem suspensos. A segunda fiada de canaletas deve ultrapassar 50 centímetros para cada lado da janela. Onde, depois de isolados os furos, estará pronto para a concretagem. Uma excelente verga camuflada. Prossiga o assentamento e repetimos o canaleta na última fiada. Lembre-se, sempre os distribuindo por todas as paredes. Vigas. Siga as recomendações do responsável técnico para a espessura necessária em sua obra. Nas paredes externas, lembre-se de dar continuidade aos dutos de ar. Caixaria para viga de 20 centímetros. Só acomode a caixaria depois que o canaleta da última fiada estiver concretado. Rejunte as frestas com massa para evitar escorrimentos. Acomode a ferragem. Sendo laje, podemos concretar as vigotas junto à viga no mesmo momento. Dentro das possibilidades, outra opção para a redução de carga é a viga com treliça. Fixando apenas a metade dos tijolos com cola nas paredes externas, camuflando a viga.
Coberturas com menor carga de peso, a vigota ou tesoura, poderão apoiar somente no concreto do canaleta. Para a amarração de tesouras, chumbe a ferragem na posição prevista. Amarrações em paredes convencionais e pré-moldados. É feita uma amarração da seguinte forma. No primeiro furo do tijolo, próximo ao pilar, posicione um grout. A cada 50 centímetros de altura, faça um furo de 8 milímetros na diagonal. Amarre e desgaste o tijolo fazendo o encaixe. Nem sempre a parede corresponderá à medida do tijolo. Se necessário, faça o requadramento. O mesmo procedimento serve para amarrações em alvenaria convencional ou ampliações em alvenaria ecológica. Ângulos 45 graus. Para o canto em ângulo de 45 graus é necessário um desbaste. Um gabarito padroniza os cortes na circular. Se preferir, use o serrote. Na segunda fiada, o corte é do lado inverso. Confira sempre alinhando pelos furos de um tijolo acima. Simples e bonito, porém limitado. Só com a modulação das plantas para identificar a possibilidade do trabalho. Em ângulos de 45 graus não entrelaçado, avance a caixaria para dentro, deixando um espaço para requadramento. Paredes circulares. O raio mínimo para paredes circulares é de 3 metros. Evitando que as frestas ultrapassem 1 centímetro, o que poderia comprometer a elasticidade do rejuntamento. Pilares. Pilar maciço. Pilar com coluna interna de 12,5 por 12,5. Pilar com coluna interna de 25 por 25. Para a confecção dos pilares, deve ser grauteado todos os furos e concretá-los a cada metro. Somente depois de curado o concreto dos grautes, poderá ser feito o preenchimento interno do pilar. Em pilares U, faça o rejuntamento interno para evitar escorrimentos. Instalações. Para obras com laje, 2 ou mais pavimentos, o projeto elétrico e hidráulico é indispensável. Parte elétrica. É feita a demarcação dos interruptores e tomadas já na altura projetada.
Para evitarmos o trabalho de passar cada tijolo pelo conduíte, no levantar das paredes, já deixe à espera o furo para as caixinhas. Antes da concretagem das vigas e lajes, desça os conduítes. Retire o pó e molhe os tijolos para melhor aderir à cola. Fixe as caixinhas com argamassa e cola na proporção de 1 por 1. Com as paredes já impermeabilizadas, escorrimentos são facilmente removidos. Para obras sem laje, pode ser dispensado o uso do conduíte e segue o mesmo procedimento. A tomada também pode ser fixada diretamente no tijolo. Determine os locais, mas antes, certifique-se que o furo não esteja concretado. Demarque os furos e o desenho da tomada. Fure com serra-copo na posição dos parafusos e abra espaço aos parafusos fixadores do espelho. Ajuste com grosa ou formão. Desça a fiação. Parte hidráulica. Já o encanamento irá subir acompanhando as paredes. Isole o duto que irá conduzir o cano. Desgaste a parte superior da fiada assentada. E a parte inferior do tijolo a ser assentado. Faça a emenda com prolongador, considerando que essa parede receberá cerâmica. Concrete na altura de 2 tijolos com massa mais fraca. Faça uma elevação sem cola para sustentar o cano. Fixe com papel para mantê-lo direcionado até o concreto secar. Logo, as paredes com cola atingirão a altura provisória que sustentava o cano. Se julgar necessário, faça emendas na evolução da obra. Lixe e cole os canos seguindo as recomendações. O tijolo canaleta pode conduzir tanto instalações hidráulicas quanto elétricas na horizontal. Para o conserto de instalações hidráulicas, não há problema algum em remover os tijolos da área prejudicada. Na reposição, basta retirar as bordas do encaixe.
ou dividir os tijolos ao meio. Capas. Tijolos danificados durante a obra podem ter sua face substituída somente no lado danificado. Este tipo de reparo deve ser efetuado antes do rejuntamento. Fixação de objetos. Para a sustentação de objetos de grande peso, como armários aéreos ou até mesmo redes de descanso, localize os grautes e faça com que a bucha atinja o concreto. O mesmo vale para a fixação de vidros temperados. Objetos de menor peso, o furo pode ser na parte maciça do tijolo. Fixação de objetos. Para a sustentação de objetos de grande peso, como armários aéreos ou até mesmo redes de descanso, localize os grautes e faça com que a bucha atinja o concreto. O mesmo vale para a fixação de vidros temperados. Objetos de menor peso, o furo pode ser na parte maciça do tijolo. Rejunte. Impermeabilização pré-rejunte. Passe uma vassoura, retirando resíduos e impurezas. A resina acrílica impermeabilizante à base d'água impede eventuais manchas que seriam causadas pelo rejunte. É de fácil aplicação, não escorre e não mancha. Este procedimento é necessário apenas na opção do tijolo à vista com sua cor natural. A parede deve estar seca para essa tarefa, que só começamos depois da obra já coberta. Por momento, o objetivo é impermeabilizar apenas a vista dos tijolos, ignorando as frestas, carregando menos o rolo. Aplique a segunda demão, respeitando o tempo recomendado entre elas. Impermeabilize apenas na metragem prevista para a tarefa de rejuntamento a ser realizada no dia seguinte. Massa para rejunte. Rejuntamento flexível branco ou da cor desejada. Para cada parte de rejunte, uma parte de solo, peneirado em 2 mm, que é a matéria-prima do próprio tijolo fornecido gratuitamente. Adicione água até a consistência desejada. Deixe em repouso por 15 minutos e volte a acrescentar água, se necessário, para corrigir o ponto. Impermeabilização pós-rejunte. Na terceira demão, o impermeabilizante também será aplicado depois da parede completamente seca. O rolo de lã é mais indicado para essa tarefa. Durante a obra, os tijolos absorvem água das chuvas,
mas dentro das normas, a absorção é importante para a aderência da resina, propiciando a hidrorrepelência absoluta. Opções de acabamento. Tijolo à vista em cor natural. Impermeabilize antes do rejunte. Rejunte. E impermeabilize após o rejunte. Pintura. Para colorir uniformemente a parede, a impermeabilização pré-rejunte é dispensada. A tinta acrílica fosca da cor desejada é aplicada e apenas externamente é indispensável o uso de impermeabilizantes, que fica a critério ser base d'água ou solvente. Há no mercado impermeabilizantes pigmentados, mas com menor variedade de cores. Paredes impermeabilizadas não aceitam pintura. Parede lisa. Para emboço, é dispensado rejunte ou chapisco. Apenas molhe a parede antes desse trabalho. Gesso interno. Antes da aplicação do gesso, as paredes externas já devem estar impermeabilizadas. Recomendamos o trabalho de gesso no forro depois das paredes impermeabilizadas. Textura com relevo do tijolo. Rejunte. Dispense a limpeza e impermeabilização com resina, utilizando textura hidrorrepelente. Cerâmica. Assente direto no tijolo. Dispense rejunte, chapisco e impermeabilizantes. Granito. Segue seus padrões.